dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com todos? Então a gente está hoje no nosso segundo evento aqui. Romulo até criou um nome ontem para o evento, a gente vai evoluindo semana a semana. Ficou o Ludwig Conecta. Então, bacana até um nome. De verdade, às vezes que a gente falou sobre esse espaço aqui e esse movimento que a gente queria fazer de trazer lojistas para cá, tenho certeza que em 80% das vezes quando a gente falou, eu falava, trazer o pessoal da MDF Rio. O Romulo sabe que é verdade. E é bem legal quando a gente sonha em alguma coisa e as coisas acontecem. Então, a gente joga para o universo e deu essa feliz coincidência de vocês serem o nosso segundo convidado, então, de vocês estarem aqui. Então, fico lisonjeado de poder estar tendo esse momento com vocês. Explicar um pouquinho para vocês o que a gente espera com esse evento, de aproximar os nossos clientes, os nossos lojistas, dos nossos colaboradores da equipe. Então, a gente tem por intuito de que as pessoas, quando olharem o nome MDF Rio numa etiquetinha na produção e aqui dentro, quando a gente falar, não ser só um CNPJ, ser só uma peça, e sim a gente saber as pessoas que estão por trás, as pessoas que tocam, os sonhos que essas pessoas tiveram, e por isso dessa questão de conexão. A gente entende que isso é fundamental, porque a gente falou hoje mesmo um pouquinho no carro, é a vida de todo mundo, é a família de vocês lá no Rio e é a nossa família, as famílias das pessoas que trabalham com nós aqui no dia a dia. Então, a gente poder ter esse momento de conversar, de contar um pouquinho, vocês contarem para nós um pouco de como começou, das coisas que vocês acreditam, de como é o mercado de vocês, eu tenho certeza que traz para todos nós uma aprendizagem, uma bagagem muito grande para a gente tratar as coisas do dia a dia aqui e talvez se sensibilizar um pouco mais, não ser aquela coisa fria de uma peça a mais que está rodando na produção, e a gente ter essa conexão que, por sorte, a gente já tem, né? Então a gente só vem aqui para realmente falar um pouco da história de vocês. Então, obrigado por tudo isso. Queria que vocês começassem, cara, se apresentando um pouquinho, contando quem é o CPF de cada um por trás do CNPJ, contando um pouco da história pessoal de vocês, do que vocês se sentirem à vontade para compartilhar com nós. E, cara, sem grandes roteiros, assim, a gente tem umas perguntinhas aqui, mas a gente quer um ambiente bem leve, bem descontraído. Então, gostaria que vocês se apresentassem aí. Bom dia, pessoal. Sou o Renan, sou um dos sócios da MDF, né? A nossa história no mercado é parecida, né? Nós trabalhávamos numa outra indústria como funcionário, né? Eu, particularmente, comecei como vendedor externo, então fazia captação na rua, porta em porta, entrei no mercado sem saber nada do que era, consegui crescendo dentro da empresa e virei gerente de uma grande marca. Então participei de todo aquele processo de visita à fábrica, trazer parceiros, né? Mas o meu forte mesmo é a parte da venda, né? A parte comercial. E quando eu saí dessa marca, o Bruno também trabalhava nessa marca, porém em outra loja, em outra franquia. Ele já tinha dado início à MDF Rio e me convidou para que pudesse fazer parte também. E a partir daí o nosso crescimento foi em conjunto, né? Onde nós estamos até hoje aí. Um dos grandes acertos que eu falo foi a parceria com a Lud, tá? É um grande diferencial. Até conversei com o Júlio hoje mais cedo, que eu venho de uma escola que eu escutava muito isso, que eles são 30 anos com a mesma marca e eles lá atrás o acerto foi se manter, mesmo quando se tiveram algumas pedras no caminho, que junto eles foram se acertando e cresceram junto, né? E eu vejo isso, desde como nós entramos na Lud, o crescimento foi nosso, mas foi de vocês também. E isso é muito importante pra gente. Então, deixar um agradecimento, eu sei que cada pessoa no seu setor faz com que as coisas lá na ponta dê certo, né? E é muito mais complexo do que a gente pensa, né? Desde que eu começo com um projetista lá, a criar um projeto, a atender um arquiteto, a fazer a medição, a liberação, a isso chegar aqui, são muitas etapas que envolvem muitas pessoas e todas essas etapas são importantes para a gente, para que a gente tenha um sucesso lá na frente, né? O Renan fala bem, né? Por isso que ele fica no comercial. Eu já não falo tão bem, então
Mas eu acho que é basicamente isso que ele falou. A gente veio de uma boa escola, né? Eu sou o Bruno, prazer a todos. A gente veio de uma boa escola, a gente teve um bom ensino ali no mercado. Eu sou formado em marketing, minha área era totalmente diferente, caí de paraquedas no mercado de imóveis, mas há 12 anos a gente já só respira isso. E a gente iniciou bem no começo com uma franquia, que foi a pior experiência da nossa vida. Não vou falar nome, né, que eu acho que pega mal, mas foi uma experiência horrível, porque a gente era muito engessado, a gente não tinha nenhum diferencial, era tudo muito caixaria básica e sempre faltava peça, atrasava pedido e foi um caos. E aí a gente resolveu buscar novos parceiros. Foi quando apareceu também de paraquedas o Lautério ali, né, aqueles vídeos dele bem legais, fiz contato com ele, dali parecia que já surgiu uma conexão muito interessante. E aí a gente visitou vocês, conhecemos as pessoas, né, da Ludwig, que eu acho que isso que conecta a gente até hoje. E, assim, é o que o Renan até falou, e o crescimento ele vem não só de uma empresa sólida, como a Lud, mas da parceria que a gente faz, e eu acho que essa conexão é muito mais importante do que qualquer outro fator. A gente hoje escolhe trabalhar com vocês por isso. Tem, óbvio, inúmeras outras vantagens, tem desvantagens, né? A gente tem acesso a empresas mais baratas, porém a gente prefere trabalhar com vocês por conta de todos os diferenciais e muito mais por conta da parceria. Isso não tem preço, assim. E essa mudança de chave da franquia para parceria com a Lud foi importante porque nós recebemos uma recusa que o volume de venda que nós estávamos fazendo, a fábrica não ia conseguir atender. Isso foi surreal. E aqui a gente tem a certeza que, independente do volume que a gente vai estar implantando, essa empresa vai estar crescendo, vocês estão crescendo junto e vocês vão conseguir atender. A outra chegou no limite, não. A partir daqui não é mais importante para a gente, vocês têm que parar de vender. Eu acho que é isso, é resolver os problemas. Eu acho que a metodologia da Lud é a mesma da nossa. Então, assim, problema vai ter. A gente trabalha, a Jéssica até brinca, a gente trabalha administrando problemas. Então, se tiverem pessoas capacitadas para resolver os problemas, esse é o importante. Então, acho que é mais ou menos isso. Renan, me conta um pouquinho, ou Bruno, da estrutura de vocês até para o pessoal saber. Tu comentou essa parte das pessoas e comentei no evento passado, às vezes a gente daqui não se dá conta da quantidade de gente, de processo que tem envolvido numa loja, enfim, nos nossos clientes. Então, eu sei que vocês têm uma estrutura bastante enxuta, mas ao mesmo tempo tem bastante gente hoje trabalhando lá, então eu gostaria... Sem contar nós quatro, né, que nós somos 4 sócios. Gostaria até que tu apresentasse aqui. Sônia e a Jéssica, cada um fica numa etapa, né? Eu cuido da parte comercial, o Bruno cuida da parte de compra, de liberação, lá do pós-venda, a Jéssica coordena a parte de pós-venda também, liberação, junto com o pessoal da equipe, e a Sônia que toca todo o financeiro ali, que é puxado também. Mas fora isso, nós temos mais de 30 pessoas que fazem parte da empresa. Só de projetistas para venda são 6. Aí nós temos hoje no momento, estamos com 7 equipes de montagem, né? Que 7 vezes 2, né? São 14. Tem mais um operacional, um supervisor, 2 conferentes e mais um técnico. Técnico e mais um auxiliar da conferência. Então, no geral, aí dão mais de 30 e às vezes tem um montador ou outro. Então, por mais que nós não temos loja, né? Nós somos um estúdio. Hoje nós temos 3 salas, 2 salas ficou a parte comercial e uma sala ficou operacional, dentro de um shopping no Rio de Janeiro. Então, mas foi até estratégico também a questão do estúdio, porque assim, a gente poderia abrir uma loja, mas a nossa intenção não era receber o cliente de rua, era focar no cliente específico. Então hoje a gente tem um estúdio, basicamente, para a gente trabalhar e fazer o atendimento daquele cliente. Então a gente foca muito em parceria com arquitetos, com construtoras, e cliente final mas é pouco, é o cliente que vem através do Instagram, de uma publicidade que a gente faz. Mas a nossa parceria, nosso foco, na verdade, é buscar esse cliente ali que realmente vai comprar, né? Pra gente não trabalhar muito também em vão. Cliente de porta acaba que você fica muito vulnerável. Sim. Cara, assim, queria que vocês comentassem um pouco no mercado de vocês, o que vocês consideram um grande diferencial, onde que a MDF Rio conseguiu esse crescimento e os motivos que levaram vocês a esse crescimento. Porque às vezes a gente não pensa nisso, né? E às vezes é interessante até fazer essa introspecção para a gente mesmo e gostaria que vocês... Eu acho que pode ser um pouco até repetitivo, mas é realmente os parceiros sólidos e que resolvam os problemas, porque assim, diferenciais, lógico, a Ludwig tem muitos, mas outras empresas também têm. Então, acho que parceiros sérios, comprometidos e com uma estrutura sólida, que a gente sabe que, foi o que o Renan falou, a gente sabe que vai colocar o pedido, vocês vão entregar, que a gente não vai ter dor de cabeça, assim como a transportadora, a gente também
prioriza trabalhar com uma transportadora grande, séria, do que ter problemas, né, com talvez empresas menores. Eu acho que a questão, por exemplo, de captação de novos clientes, novos parceiros, eu acho que a gente está sempre à frente, por quê? Porque tem sempre lançamentos e novidades, né? Claro que o curvo hoje, o mercado já faz bastante, mas a Lud procura sempre inovar. Essa inovação é importante para que possa atrair novos clientes e novos arquitetos. Muitas das vezes esse cliente que vem por uma parede curva, por um diferencial, ele não vai comprar isso, mas ele busca o local que faça. Entendeu? Às vezes ele não tem condições financeiras de comprar aquilo, mas ele compra outra coisa. Quando ele está dentro do seu ambiente, ele sentindo a confiança que você faz itens diferenciais que são difíceis, que muitas lojas não fazem, isso acaba passando confiança para que ele possa comprar muitas vezes o básico. É igual na concessionária. Você chega na concessionária, não tem o carro de entrada, só tem o carro top de linha. Então muitas das vezes você não vai para comprar o top de linha, mas você vê o top de linha. Sim, né? é o que chama a atenção, né? O que traz. Como que é a busca de vocês comercial? Por exemplo, para um novo arquiteto, como que é essa jornada de atração? Vocês focam em uma visita presencial? Como que é a abordagem de vocês assim, nesse sentido? Hoje eu já não faço mais essa visita presencial para captar novos arquitetos. Hoje eu faço a divulgação no Instagram e os novos arquitetos que acabam procurando a gente, entendeu? Então a gente tá mais nisso, mas já fiz muita visita, mandando mensagem, fazendo um trabalho no Instagram. Hoje a gente tem alguns arquitetos que são parceiros que têm uma boa rede no Instagram, e a partir daí, às vezes, eu mando uma lembrança de aniversário, faz uma collab junto de publicação, daí já vem novos arquitetos. No começo a gente fazia muita visitação, né? Tanto o Renan quanto eu também era vendedor externo. Sim. Então nosso trabalho era esse, bater na porta dos arquitetos e mostrar o produto, apresentar os diferenciais e trazer esse arquiteto. Só que acabou se tornando um pouco orgânico. A gente foi crescendo, graças a Deus, foi crescendo, e isso foi orgânico a procura, né? Em relação assim, à demanda assim, por mês, a gente recebe em média uns 50 projetos. Caramba. Para orçar. Não dá para orçar. Então tem um Instagram muito forte e acaba que a gente vai filtrando. Nem todo mundo é perfil, né? E como que vocês fazem esse filtro? É eu que faço. É complicado. Eu que faço. Bate-papo com o cliente. Simples. Por quê? Eu explico para o arquiteto. Se eu não tiver esse contato com o cliente, se eu não apresentar os diferenciais, se ele não criar uma linha de confiança ali com o projetista que vai estar atendendo ele, é muito difícil ele comprar. Né? Ele vai receber 3 orçamentos que o arquiteto manda. O meu não vai ser o com o melhor preço. Automaticamente o cérebro dele vai direcionar para o mais barato. Então, se eu não tiver esse contato, mesmo que seja uma apresentação online, para que possa passar o que está englobado naquela proposta, ele não vai comprar. É muito difícil. Então, o arquiteto que não quer passar, infelizmente, eu não mando orçamento. Por quê? Eu não posso fazer... A equipe trabalha de graça, até ela concluir a venda. Se eu ficar enchendo de projeto, eu vou criar, né? A equipe fica desanimada, fica desmotivada. Então, eu quero ao contrário. O projetista não consegue atender 20 projetos no mês. Ele tem um tempo para desenvolver no Promob. A jornada de vocês, independente que venha do arquiteto, vocês sempre jogam no Promob primeiro para orçar. Nunca dá uma estimativa. Ontem, por acaso, uma arquiteta pediu, era um projeto grande, eu fiz uma média, já fiz uma venda em cima da média também, você está com o projeto pronto. Depois eu pedi um desconto pro Daniel, mas deu certo. Inclusive foi aquela de Niterói, o teto, sabe? Entendeu? Mas tem cliente que a gente passa assim, uma estimativa, faz parte do briefing perguntar quanto que ele pensou em investir na obra, né? Porque a gente recebe muito projeto fora do... É um projeto de 400 e a pessoa quer investir 150, né? Porque o arquiteto muitas das vezes não fez esse briefing lá atrás. O arquiteto às vezes ele quer criar o projeto perfeito e esquece que o cliente pagou 500 mil no apartamento e não fez um projeto de 300 de imóveis. Então não faz sentido. E eu atuo junto bastante com o projetista nessa função dos valores, que eu falo para o cliente, eu consigo lhe apresentar um projeto em cima do que você quer investir. Então, vamos ver o que a gente consegue estar ajustando, o que nós conseguimos estar alterando. Eu falo sempre, sem mudar o padrão de qualidade, mas você vai receber algo em cima do que você quer investir. Cara, falando um pouco do mercado em si, o que tu considera hoje os maiores desafios que vocês enfrentam no dia a dia, falando tanto de produto que tange a nós, mas da própria gestão de vocês, dos problemas diários e das situações diárias que aparecem? Eu vejo muito a dificuldade em pessoas, porque é muito difícil você encontrar profissionais ali que queiram realmente trabalhar. Eu falo do Rio de Janeiro, né? Não sei outros estados,
mas é bem difícil. E pessoas comprometidas também, né? A gente tem uma equipe hoje muito boa, a gente conseguiu estabelecer isso, mas é difícil. Rio de Janeiro, para pessoas, é difícil. Você vê que o pessoal começa a trabalhar às 10 horas da manhã. Não é fácil. Eu acho que é mais lidar com os conflitos mesmo e o cliente entender que tem prazo, né, para que se possa resolver. Hoje todo mundo quer tudo na hora. Veio uma peça errada, não, amanhã chega. Essa montagem aqui dessa casa toda vão demorar 2 dias. Então eu vejo que todo mundo quer tudo na hora. Eu converso com outras pessoas, outros lojistas de outras marcas. Falei, tem que ter um padrão, não consigo resolver. Você não está comprando com um marceneiro que ele tem uma peça no galpão que ele vai te entregar amanhã. Então é importante seguir os processos. Eu acho que o grande desafio é esse, você ter um bom pós-venda para que o cliente possa entender o que ele pode cobrar e o que ele não pode, né? Cara, falando de mercado ainda em relação a tendências, assim, tu falou um pouquinho do curvo, o que mais tu enxerga que o consumidor hoje está pedindo, até como uma sugestão para os nossos desenvolvimentos futuros, assim, o que vocês enxergam, o que o arquiteto do Rio vem pedindo, o que vocês estão sentindo falta nesse sentido de produtos e de soluções? Acho que o Slim Shaker, né? Não chegou pra gente ainda. Não sei porquê, mas vim aqui para cobrar isso. A gente manda só para alguns clientes. Entendi, né? Imaginei. O que você acha? O Dani fez uma lista, foi o Dani e o Lautério que fizeram a lista e não botaram o nome de vocês. Bom saber. Luca, depois vamos conversar. Tá? Você avisou, cara, pra gente mudar, mas tudo bem. O Muxarabi estão pedindo bastante, só que muitas das vezes não sabem, acho que identificar ali a mão de obra que dá para fazer isso e precificar aquilo, acho que é algo simples. A gente recebe muito projeto com isso, mas 90% sai. Porque o cliente, a gente manda o orçamento. Tudo que é especial, a gente envia para o cliente o orçamento separado, para que não atrapalhe a venda dos outros itens, entendeu? Então é Muxarabi, Curvo, acho que são esses itens que vêm bastante nos projetos. Ripado caiu bastante, né? Não vem tanto, sim, mas ainda costuma vir. Cara, falar um pouquinho da nossa jornada aqui de parceria. Gostaria que vocês comentassem um pouquinho de que forma vocês chegaram até nós. Tu deu um spoilerzinho que foi através do nosso menino de ouro ali, dos vídeos, voltei. Mas, cara, como foi essa entrada? Quais foram os desafios que vocês enfrentaram no início? Conta um pouco do tempo de jornada que a gente está. Enfim, gostaria que tu falasse um pouco dessa história, assim, para o pessoal entender um pouquinho de como é essa... Na verdade, a gente conheceu a Ludwig. O Renan me mandou um vídeo do Lautério e falou, olha esse cara aí, meio doido, mas parece que tem um produto legal. E aí eu falei, vou ligar para ele. Aí liguei para ele, expliquei a minha história. Eu falei, cara, tô com problema assim na franquia que eu tenho, eu tô com um pedido assim, assim, assim. Aí ele, tá, beleza, para começar... me manda um golzinho milha aí que a gente começa. Aí eu pensei, falei, pô, um golzinho custa uns 20 mil, tá, dá pra começar. E aí, depois eu falei, tá, mas é sério isso? Ele, não, tô brincando, vamos conversar. Aí a gente começou a conversar e dali foi o que eu comentei, parece que já criou uma conexão muito legal. Estamos falando de que ano foi isso, lembra? Tem 5... O gol valia 100 mil. O gol valia 100 mil. 100 mil? Não. Fevereiro, março. E nós já tínhamos diversas vendas que precisávamos implantar. Nós não procuramos vocês para que pudesse... vamos pegar o Promob da Lud para que a gente possa oferecer o produto da Lud para o cliente. Não. A gente tinha um volume grande de venda que a franquia não ia conseguir atender e a gente precisava de algum fornecedor. Isso era novembro, provavelmente, né? Pior que não, pior que foi... Janeiro? Foi logo na sequência, porque... Janeiro, né? Porque esse problema que a gente teve foi final de ano, que eles não deram conta de entregar. Vocês vieram nos visitar meses depois, eu lembro da primeira visita de vocês. Porque nós somos cariocas, né? Então a gente é muito desconfiado. Sim. Então a gente precisa sempre conhecer, entender quem está por trás ali. Tem até uma pessoa mais desconfiada de todas ali, que é a Sônia. E aí, acho que foi isso. Quando a gente chegou aqui, que vocês abraçaram a gente como família, eu até brinco com o Dani, falo, cara, eu tenho vocês como família. Legal. Cara, em quais pontos a Ludwig tem ajudado mais no negócio de vocês, nesse crescimento que vocês consideram, e o que ainda a gente pode melhorar na rotina de vocês aqui, sem pudor, um pouquinho de pudor, mas sem grandes pudor. Quiser, eu aponto quem é que é o pessoal do especial aí, para vocês por terem favor. aquele momento. E de assistência também. Suzana, Nicolas, levantem. A Sueli tá aqui na frente. Essa é a Sueli. Tadinha. Eu não sei, assim, depois o Renan pode até falar também, mas
não sei se é viável a gente talvez encurtar um pouco o tempo de assistência, porque eu acho que um dos problemas maiores para a gente é a assistência. Porque o cliente acaba que fica 45 dias esperando o material chegar, o material chega, e por algum motivo vem uma peça batida de transporte ou uma peça danificada de fabricação, que é normal acontecer, ele tem que esperar mais um tempo, porque ainda tem o tempo da logística para chegar no Rio de Janeiro. Então acho que um ponto que a gente sente uma dor ali é a assistência. Só que para a América recolher, às vezes a gente perde 10 dias. Então, quando o pedido sai daqui, demora 10 dias para chegar na casa do cliente. E muitas das vezes a assistência pega. É importante isso até. Às vezes a gente pensa que cara, sempre tudo tem os dois lados, né? A assistência para nós, o pessoal da fábrica sabe, né? Tem que atravessar todo um processo, uma jornada. E a gente faz, sei lá, 5, 7 dias para fazer, mas até chegar lá na casa do cliente tem todo o processo da transportadora, carregar aqui, levar para um CD em Bento, de Bento ir até um CD no Rio e aí distribuir. A assistência é ruim para todo mundo, para a fábrica, para a gente lojista e para o montador. Exato. Então não é para o cliente. Para o cliente acho que é o pior, né? Porque ele já esperou um tempo, tem que esperar mais. Sim, legal. Mas acho que o grande diferencial mesmo é a qualidade do produto, a que a fábrica entrega, entendeu? Então acho que isso aí, quando chega na casa do cliente mesmo, ele sente esse diferencial. Então hoje a gente não perde para nenhuma grande marca ali que está no mercado já há 60, 70 anos. Acho que o padrão é até superior. Conte mais. Esse grava. Não, é até superior. Não, mas isso é verdade. Sabendo apresentar o produto, não tem por que perder. Não tem. Algo básico, vamos dizer, Provençal na melamina. Entendeu? É algo básico que já se tem há bastante tempo. Você tem as molduras sem aquelas emendas, né? Tem indústria que está lançando agora. Está lançando agora o requadro com 4 linhas, né? Ali. Então, acho que os puxadores cavam na melamina, fazem a diferença. As portas de passagem com a estrutura de ferro. Então, o curva que está entrando bastante cada vez, os clientes solicitam mais. Acho que realmente o diferencial é a qualidade do produto, como ele chega. Independente se é o produto básico que está sendo vendido ou se é a linha A lá do Promob. Então, acho que o cliente sente isso quando entrega lá. Legal, bom ouvir isso. A gente tem um esforço bastante grande na questão da qualidade. A vinda para cá, até na semana passada a gente estava com o cliente fez uma pergunta. Enfim, dos nossos objetivos aqui, eu comentei muito dessa questão da busca por melhoria em qualidade. Quando a gente fala em qualidade, não é só a qualidade numa peça de MDF, mas é a qualidade nos serviços também. Essa questão de comunicação, a gente vem trabalhando bastante forte com a nossa plataforma. O próprio trabalho interno, a gente tem um desafio bastante grande das coisas se comunicarem. Então, esse é um ponto que a gente espera que com esse novo espaço aqui a gente consiga melhorar bastante essa performance e a experiência de vocês num todo, porque realmente tem uma complexidade muito grande em todos os setores, né? Muita gente envolvida e qualquer ruído de informação se perde tempo, e tempo é o que tempo é dinheiro, e fora a questão experiência, né? Então a gente está trabalhando bastante forte nisso, mas é legal ter esse reconhecimento. Queria que vocês, para finalizar, assim, dessem uma visão de futuro da onde a MDF Rio quer chegar nos próximos anos, o que vocês enxergam dos próximos passos de vocês, o que vocês têm conversado internamente, quais os objetivos de vocês e onde a gente entra nisso, onde a gente pode colaborar com vocês para chegar nesse objetivo futuro, aí, nesse ponto futuro. Quer falar? Não, eu já vi que você foi para os Estados Unidos, então vamos tentar atacar a Europa ali, quem sabe? Não, mas brincadeira. Eu acho que a gente também vem crescendo, né? Devagarzinho, a gente vem construindo ali um espaço maior, né? mais pessoas trabalhando, nossa equipe já triplicou de tamanho. Então eu acho que a gente tem a intenção de dobrar de tamanho daqui a 2, 3 anos no máximo. E vocês vão estar juntos, aí não tem nem o que falar. A gente tem projetos, pensamentos de ir para outro bairro no Rio de Janeiro, né? Porque para que possa ter, já pensamos nisso, ter outro estúdio, com uma outra pegada, de repente, já tentar direcionar esse estúdio mais para um alto padrão, né? Sair um pouco desse... A nossa ideia realmente é aumentar o valor ali, o ticket médio, para que a gente cada vez consiga atender um público melhor, entendeu? Então, de repente, a MDF foi crescendo conforme a onda, né? Que a gente fala, a gente foi aumentando funcionário, foi aumentando equipe, mas a gente pensa também em começar a atender um público AA, que hoje a gente não atende ainda. A gente pega um ou outro e tentar, de repente, ter um estúdio num espaço melhor
para que possa ser direcionado para esse público. Que a gente entende que esse público quer exclusividade. E hoje no nosso a gente atende todos, né? Acho que um pouco diferente de todas as marcas, né, as empresas, quem começa nesse mercado, a gente foi um pouco ao contrário. Assim, normalmente as pessoas investem muito, montam uma estrutura mega para poder ter aquilo ali para chamar o cliente. Nós fizemos totalmente ao contrário, a gente montou uma estrutura muito menorzinha, vamos atender aquele cliente ali, aquele ali, a gente foi crescendo com isso e foi aumentando a estrutura, foi crescendo, aumentando a estrutura. Então a gente fez o inverso, sabendo Mas é o que funciona normalmente. Mas no nosso mercado acaba que é um pouco diferente, né? Porque mas a gente aí precisa ter uma estrutura e o cara não tem uma organização, não tem um administrativo ali e acaba quebrando. O que eu vejo que é um grande diferencial nosso é que nós passamos por todas as etapas da empresa, entendeu? Como funcionários. Então, nós não somos investidores. Nós investimos o que nós produzimos, entendeu? Então, eu acho que isso faz uma grande diferença. É um crescimento orgânico, né? Até para os nossos colaboradores entenderem e se sentirem abraçados ali, porque a gente faz parte do negócio. Nós estamos no negócio todo dia, a gente participa de tudo. Cada um na sua etapa ali, mas nós estamos envolvidos em todas as etapas da empresa. Então, acho que isso aí é o segredo, é o diferencial. Legal. Essa questão a gente também teve esse privilégio de poder passar por todas as etapas, e isso faz uma diferença bastante grande. A gente ter respirado o dia a dia faz a gente poder tomar as decisões com uma tranquilidade maior, né? A gente ter passado por uma jornada, ter ainda a nossa loja também ativa e atuante, a gente tendo participado disso, acho que faz bastante diferença, e com certeza isso é um dos motivos que vocês crescem e de maneira organizada. A gente fala aqui internamente de que a gente gostaria muito de ter vários MDF Rios como cliente, porque talvez vocês não se dão conta disso, mas a gente aqui lida com vários clientes e cada um dentro da sua realidade. A gente respeita, obviamente, a realidade de todos, mas vocês, para nós, são um exemplo de uma empresa, até porque talvez a gente tenha acompanhado também esse crescimento, mas desde do início lá a gente já via em vocês um potencial muito grande, uma organização muito grande em tudo que vocês fazem, assim. Nosso mercado é muito complexo, ter uma loja é muito difícil, não é para qualquer um. Creio que no Rio de Janeiro ainda tem um peso um pouquinho maior, sendo muito transparente. Às vezes a gente vai no mercado aqui e a gente fala, qual que é o mercado grande de vocês? A gente fala, cara, São Paulo, né? As indústrias maiores que trabalham normalmente já com São Paulo, é o maior PIB do nosso país. E o segundo a gente cita o Rio de Janeiro. É bem normal, o Nicolas vai saber do que eu estou falando, o pessoal dá uma atravessada e diz, mas no Rio de Janeiro tem cara bom no Rio. É verdade. E eu falo, eu não sei, eu tenho sorte, porque a gente tem os melhores, assim, tem bons lojistas além de vocês, mas eu sempre lembro de você, digo, cara, tem uns caras bons pra caramba, uns caras organizados, umas pessoas corretas e tal, e então é um diferencial com certeza que vocês têm, e a gente aqui do lado da indústria consegue comparar vocês com os outros. Talvez vocês não se dão conta disso, e realmente vocês, cara, fazem um trabalho muito legal, então de parabéns por isso, e estou falando de verdade, quem está aqui no dia a dia sabe que é real. Legal, é bom ouvir isso, porque às vezes a gente dá uma desanimada, né, porque a gente constrói ali um trabalho muito sério, e às vezes por um pequeno probleminha, você fica ali, e dá realmente uma... É que é isso, justamente por vocês sofrerem, porque tem gente que não sofre, né? Então é isso. Talvez vocês sofrem, a gente também aqui tem isso, sabe? Tu vê uma coisa errada, meu pai sempre diz, eu posso ter o mais dinheiro do mundo, mas eu ver uma coisa errada eu não consigo ficar feliz, né? Sim. Não adianta, não é uma questão só de olhar para o negócio, a grana, entendeu? Tá errado, tu não tem como tu te contentar com algo que não tá bom, que não tá bem feito. A gente se incomoda, né? Se tem um cliente insatisfeito. Não tem, então acho que isso faz a diferença. Não conseguimos agradar a todos, mas... Faz parte. Quando fica um ali insatisfeito, a gente também fica insatisfeito. Né? Sim. Cara, antes de eu finalizar, alguém quer perguntar, quer contribuir com alguma coisa? Não viemos armados. Eu acho que pergunta não, é mais agradecer pela parceria. Desde o dia 01 com vocês também, cresci junto com vocês nessa jornada, assim como foi nós crescendo como fábrica, nós como pessoal também se aproximando cada vez mais, tentando se ajudar cada vez mais. E eu acho que esse carinho faz com que a gente também consiga cada vez estar em altos pontos que a gente às vezes lá em 2021 a gente talvez não pensava, hoje a gente está
esse faturamento legal, com esse movimento que a gente está fazendo e se ajudando, né? Então, agradecer pela parceria mesmo. Imagino. Gente que agradece. Jana, pergunta. Eu, como projetista da loja... A gente não tá te vendo, mas tudo Claro. bem. Os orçamentos dos arquitetos que não são parceiros fixos de vocês, ou até dos parceiros, vocês passam por e-mail, WhatsApp, ou tem que vir no estúdio para receber o orçamento? Como é que funciona essa questão de passar o orçamento? Eu já vi que tu já fez um briefing, achei ótima a tua explicação, mas assim, vem um contato novo, tu acha que vai ser bacana, que pode vir a ser uma parceria. Ele tem que vir no estúdio para receber o orçamento, tu faz via online, como que funciona? A opção de vir no estúdio, sim, é a primeira, caso ele não possa, pelo menos uma reunião online. E nessa reunião online primeira, para bater detalhes de projeto, para saber se está tudo dentro do que ele imaginou, né? Que muitas das vezes ele cria algo no projeto que na realidade não é possível. Isso já quando tu recebe o projeto, antes de ter o orçamento já A gente iniciado. prepara tudo no Promob e agenda uma apresentação, entendeu? Entendi. Recebi um projeto, está um prazo de 7 dias para apresentar, tá? Já deixa a reunião agendada, porque senão você está trabalhando em algo que, né? Que nem vai vir, vai ficar na gaveta e entra algo na emergência, você não consegue apresentar para vender, né? Então, eu sempre peço para o projetista deixar agendada a reunião antes dele começar a fazer o projeto. Eu acho que esse contato, assim, Renan, que é do comercial, mas eu acho que esse contato com o cliente e até com o arquiteto mesmo, ele é muito importante, até relatando um pouco da nossa história aqui, né? Porque quando você traz o cliente para próximo, você acaba conquistando ele. Então é muito mais fácil de você vender. O valor, ele fica só realmente um número. É lógico que o cara tem que ter poder para pagar aquilo ali. Mas, às vezes, deu 10 mil a mais na MDF Rio do que na outra empresa. Mas e os diferenciais que eles estão me oferecendo? E a estrutura que eles estão me entregando? Sabe? E a confiança que eles estão me passando? No Rio de Janeiro tem muito problema de lojas que vendem e não entregam. Tem muito marceneiro que some com o dinheiro do cliente. Então, acho que você passar uma confiança para o cliente vale muito mais do que uma diferença de valor ali agregado. Então, respondendo, a gente sempre agenda uma reunião online ou presencial, passa o orçamento. E na primeira, o primeiro é um arquiteto novo, a gente até manda o orçamento sem ter o contato do cliente. Mas se esse arquiteto mandou o segundo, mandou o terceiro, não fechou nada e a gente nunca teve um contato com o cliente, o próximo orçamento eu não vou fazer. Mais alguém? Posso eu? Claro. Bom, acho que todo mundo agora conheceu a MDF Rio, muito legal a história deles, né? Mas eu tenho uma pergunta, né? É estranho, de repente, a forma que eu vou fazer. Existe algo que possa fazer com que o MDF Rio pare de trabalhar com a Ludwig? Por que dessa pergunta? A gente tem o nosso dia a dia, o relacionamento diário. Quando eu falo nós, diretamente mais eu, Daniel, com vocês como nosso cliente, né? E esse pessoal é o que trabalha para fazer as coisas acontecerem no dia a dia. Existe atraso de pedido, como tu já teve o caso de trocar. E o motivo de tu trocar e vir procurar uma outra fábrica, tu explicou antes, né? Então a minha pergunta fica no ar, tô um pouquinho louco só. Fica no ar. Tá emocionado? Porque assim, nada é eterno. Mas é importante as pessoas saber porque às vezes uma loja que tem um relacionamento bom, ao qual vocês estão contando, e ele é realmente, de fato, ele existe, o que pode afetar esse relacionamento para a MDF Rio não trabalhar mais conosco? Então, eu acho que o nosso trabalho ele é como se fosse um casamento. Não deixa de ser um casamento. E tudo pode realmente acabar. A gente torce para que não, a gente casa para ser, né, eterno. Mas eu vejo assim, o principal a gente tem, que é essa construção desse relacionamento, confiança é o primordial. Preço, eu acho que é uma coisa que não poderia atrapalhar, até porque quando atrapalha a gente senta junto, conversa e se ajeita. Eu acho que talvez um estresse muito grande, mas eu acho que isso é muito improvável. Eu acho que é muito improvável. Não sei, assim, não consigo ver. Hoje, olhando para frente, eu não consigo ver um fator que vá atrapalhar a gente. Fico feliz, eu fico mais tranquilo agora. Mas calma. Mas deixa eu consertar. Deixa eu consertar. Não, isso é eu e Bruno, mas a decisão não é nossa. Exatamente, tá? é isso que eu ia falar. Você casou com 4, então. Você é um shake, tem 4 no relacionamento. Então esse é o meu pensamento, mas... Acho que é mais só se vocês não começassem a não entregar mais o produto que entrega hoje. Acho que é não cumprir com o que a gente está acostumado, né? Acho que seria... Mas tu vê que tudo ainda está relacionado ao produto, à entrega muito. Né? Claro. Principal, Com que é o certeza. que nós realmente estamos aqui por isso, né?
Eu acho que é uma construção, né? Nunca é só uma coisa. Normalmente, quando tu tem qualquer tipo de situação, boa ou ruim, normalmente é um somatório de coisas. E a gente trabalha aqui diuturnamente para continuar entregando para vocês e, na verdade, a gente é um eterno inconformado também aqui. É legal a gente ouvir esse feedback de vocês, mas a gente nunca está satisfeito, na verdade. Eu acho que isso deve ser preservado, inclusive. Só complementar isso ali, eu acho que talvez a única coisa que possa quebrar essa parceria, se a gente não tiver um suporte, principalmente na parte de assistência, que é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Que desfoquei para ele, que hoje a gente tem total parceria com vocês. Tudo que a gente precisa, a Ludwig está aqui para ajudar. Então, pode demorar um pouco mais, a gente pode ter que, sei lá, brigar ali, mas a gente resolve. A gente não deixa de resolver o problema do cliente. Então, se isso deixa de acontecer, sim, nossa parceria quebra, mas eu não acredito que isso vai acontecer. Eu coloquei exatamente como, o que eu vou dizer, porque a questão da seriedade, né? Vocês são muito sérios, assim como nós somos. Então, acho que se a partir de um momento vocês deixarem de ser, por isso que eu falo que eu acho muito difícil, eu não consigo ver isso. Mas aí entra na parte de entrega, entra na parte de tudo, porque todos os problemas que a gente tem, a gente consegue resolver em conjunto. O problema vai existir, não tem jeito, vai atrasar pedido, vai, mas os que estão ali no lote tem que entregar, pelo amor de Deus. Tá? Mas vai ter problemas, vocês estão sempre ali sérios para resolver. Sempre uma boa comunicação a gente consegue saber, né? O que a Jéssica citou muito, a questão um lote está indo, a gente precisa ser informado se está indo completo, se está indo parcial, a assistência vai sair metade, não vai sair a outra. A gente precisa saber por quê. A gente precisa se comunicar com o cliente. Então, quanto antes a gente ficar sabendo dessa informação, a gente evita um problema maior. Sim. Então, às vezes, um detalhe que fique faltando aqui, lá na frente, pode gerar um processo para a gente, um reclame aqui, que às vezes suja a marca da empresa que você demora tanto a construir. Deixa eu fazer rapidinho, só complementando, porque se o pedido ele sai parcial e a gente não tem essa informação, a gente tem toda uma logística também no pós o pedido saiu daqui. A gente precisa ver a agenda do montador, organizar a entrega desse pedido, agendar a montagem. Então, se ele saiu parcial, a gente não sabe, e a gente marca essa entrega, começa o início da montagem, a gente corre o risco de perder o montador, ter processo com o cliente, porque o cara fica parado na casa do cliente, faltando uma peça, faltando alguma coisa, que a gente poderia simplesmente ter esperado, porque vai sair depois, ou organizado isso para entregar tudo junto, que está dentro do prazo ainda. Só fazer um recorte aqui dessa questão da seriedade e tal. Ontem de meio-dia, tive outro dia bastante aí, eu fui no refeitório, a gente tem um refeitório novo, fui almoçar, peguei minha bandejinha, onde é que eu vou sentar? Vou sentar com a minha mãe, né, para almoçar, sentei na frente dela, almocei e tal. Eu tava almoçando e ela terminou de almoçar. Amanhã vem a MDF Rio, né, se vem. Ela faz o faturamento, então ela sabe tudo se vai parcial ou se não vai. Levei um esporro da minha mãe ontem. MDF Rio vai vir amanhã, um cliente bom, todos os clientes fossem bons que nem eles. Pensei que a gente tivesse devendo. Eu tava esperando concluir, já olhei pra Sônia aqui, ali. Pelo contrário, falou, um cliente bom. E esses últimos dias tá indo umas coisas parcial e eu não consigo fazer a nota. Nós temos que ver para fazer uma coisa, porque eles são tão bons e acontece isso, amanhã eu não vou conseguir nem olhar para ele, porque eu não sei o quê. Então, pelo menos é a senhora que tá devendo. A Sônia gelou ali. Ela como assim esqueceu o quê? Então, só para vocês entenderem, a cobrança vem até no meu meio-dia almoçando com a minha estimada mãe. Ela botou uma pressão por vocês, então, para entender o quanto a gente tem essa seriedade, e eu tenho certeza absoluta que isso a gente não vai perder, isso é da gente, né? A gente se cobra, realmente está num período realmente de mudança, né, de fábrica, e infelizmente no nosso segmento tem essas questões da mudança em si, mas a própria questão de épocas do ano, a gente, graças a Deus, está com a fábrica bastante cheia, então a gente sempre sofre um pouquinho nessa época do ano, creio que é algo normal, mas a gente está aqui para dar a cara e para tratar da melhor forma possível, né? Então acho que tem bastante coisa a gente construir junto. Para finalizar, então, queria mais uma vez agradecer vocês aí por esse momento. Acho que vai ser um momento histórico esse dia de hoje para nós aqui, de ter vocês. Ainda a gente está
em processo de mudança, a casa ainda não está pronta, mas agradecer quando o Bruno me chamou por uma situaçãozinha, eu falei, cara, você tem que vir para cá. Resumindo, ele queria um desconto numas portas, eu disse, cara, faz o seguinte, eu te dou essas portas, mas esse dinheiro que eu tô te dando do desconto das portas, tu vai converter em passagem, tu vai vir nos visitar. E aí ele topou na hora, tá aí, e a gente fica muito grato por ter vocês, não só como parceiros comerciais, mas principalmente ter como amigos. A gente vê o Luquinha pequeno, não sei se vocês vão lembrar, mas o Luca, quando nasceu, a gente fez um presentinho para ele, não sei se a galera mais antiga lembra, o Nicolas lá ajudou a fazer, né, Nicolas? A gente fez uma caixinha de ferramentas aí para ele, então hoje ele grandão, chegou para tomar o café lá. A gente, como tu falou que tem essa questão de se sentir parte, a gente também tem esse sentimento por vocês aí, tenho certeza, então ver, enfim, o pequeno aí com nós também hoje é motivo de bastante alegria. Então, finalizando, agradecendo, acho que todo mundo aqui fica realmente bastante feliz em conhecer um pouco da história de vocês e saber quem são as pessoas por trás dessa empresa que tem um respeito muito grande por nós. Então, mais uma vez, muito obrigado. Claro que agradecemos. Para ver como que a gente veste a camisa, ó. Sem contar a jaqueta, nós estamos de uniforme. Eu nem reparei. Estamos de uniforme. Eu pedi uma camisa pro Lotério no vídeo. Pois é. Certo, gente? Certo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.